Fala galera, professor Carlos Adriano aqui para a gente comentar o nosso primeiro simulado, simuladinho aí de radiologia, conhecimentos específicos, 20 questões. Se você aí, ó, de antemão, não está inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta aí quantas questões você acertou, certo? Se você não viu a minha publicação nos stories lá do Instagram, eu disponibilizei esse material em PDF para você resolver e hoje está aqui comigo comentando e vendo aí o gabarito, aprendendo toda a teoria por intermédio dessas questões, tá? Então, ó, link da descrição, se você quiser baixar esse PDF, resolver e depois voltar para cá, fica à vontade aí. Só não esquece de deixar o like e o comentário. Também aqui, deixa aqui se você quer estudar, quer se preparar para concurso aqui, ó. Então aqui a comunidade Radiologia da Base. Se você quer mais vídeos como esse aqui, certo? Fortalece lá, entra na comunidade. O link está na descrição. A gente tem muito material lá exclusivo que não vem aqui para o YouTube. Então, ó, sem mais delongas, vamos embora resolver aqui. Recado dado, olha lá na descrição do vídeo os dois links. Então, vamos embora aqui. Primeira questão. Primeira questãozinha aqui. Eu que... Autoria minha aí, né, ó. Autoria minha, bonitinha aqui. E vamos ler a primeira questão. Sobre o processo de produção dos raios-x, assinale a alternativa correta. Então, ele quer a alternativa correta sempre que a gente analisa aqui essas afirmativas. Pronto. Tinha ido aí para outra telinha, mas já voltei aqui. Então, ó, sobre o processo da produção de raio-x, assinale a alternativa correta. Então, ó, sempre que a gente tem múltiplas alternativas dessa, é sempre bom a gente ler e ir grifando, tá bom? A gente vai lendo e grifando aqui, vendo tudo bonitinho. Então, aqui, o item A diz o seguinte: o anodo fixo possui uma pista focal que serve de local de impacto dos elétrons, local de impacto dos elétrons oriundos do cátodo. E aí esse item, ele não é nossa alternativa correta. Por quê? Porque pista focal, certo? É o local de impacto dos elétrons do ânodo, certo? Ou anodo, ou o Biasoli chama de anódio, certo? Giratório. Giratório. O anodo fixo, vamos puxar aqui a setinha para cá. Ele vai ter o local de impacto sendo chamado de ponto focal, certo? O resto da descrição aqui está perfeitamente correto, é um local de impacto. O erro em si aqui foi na descrição do local de impacto desses elétrons, cujo, repito, anodo giratório, pista focal e anodo fixo. Esse anodo fixo também, ó, custa nada que a gente colocar nomenclaturas alternativas, né, ó. No Biasoli, ele também é denominado de anodo estacionário. Estacionário, certo? Tranquilidade total. Então, vamos para a alternativa B. No processo de raio-x, a radiação por frenamento possui um espectro característico do material do alvo. Não, né, pessoal? Não, também aqui não é um espectro característico a radiação por frenamento. O espectro, o espectro, ele é contínuo, certo? Contínuo, polienergético, tá? Ou seja, várias energias. Então não é aí nosso gabarito, tá? Por que ele é contínuo? Eu vou já explicar. Vamos ler aqui o item C. Ao interagir com o tungstênio do ânodo, o elétron se converte em raio-x e calor. E não, né, pessoal? O que se converte em raio-x e calor é a energia cinética do elétron.
Inclusive, isso aqui é bem claro lá no Biasoli, tá? É bem claro lá no Biasoli. Então, ó, por quê? Se a gente pegar aqui e simular aqui, né, ó, o nosso átomo do tungstênio, certo? Vamos colocar aqui o nosso átomo do tungstênio, certo? Quando esse eletroincidente ele vem, ele sofre um frenamento, certo? E o que, devido a esse frenamento, a sua energia cinética aqui ela é reduzida, ou seja, a energia cinética aqui ela vai ser reduzida e eu vou ter uma e essa redução, né, o ato desse frenamento se torna um feixe de raio-x. Acontece que esse mesmo elétron ele pode perder parte de sua energia ou ela totalmente. Quando ele perde parte de sua energia, ele pode sofrer outro frenamento e aqui eu ter outro fóton de raio-x. Por isso que eu vou ter aqui um espectro que vai desde zero até o máximo da tensão aplicada no aparelho, certo? Então, se você utilizar aí, por exemplo, uma tensão de 90, ele vai de zero até o máximo da tensão, né, da quilovoltagem aplicada, tá? Então tem esse espectro, por isso que a gente denomina de espectro contínuo, tá bom? Então, ó, é a energia cinética do elétron que se converte em raio-x e calor. Show de bola? Tranquilidade. Então não é a nossa alternativa C. Vamos embora para D aqui. A radiação característica é aquela predominante na formação dos raios-x. Não, né, pessoal? A radiação característica, acontece em menor frequência. Ela acontece em menor frequência, tá? Ou seja, ela acontece menos, certo? Se você analisar aqui, a radiação característica de todos os fótons, certo? Ó, de todos os fótons, vamos botar aqui, fótons acima de 70 kV, certo? AVP, 10% vai ser por radiação característica. Ou seja, ele acontece muito menos, certo? Então, 10% da produção total de raio-x, quando a tensão do tubo está acima de 70, certo? É por radiação característica, tá? A maior parte, ou seja, cerca de 90% é radiação por frenamento, tá? Ou seja, Bremsstrahlung ou Breaking Radiation. Então, a radiação característica ela só é produzida quando a energia dos eletroincidentes é maior do que o nível de ligação da camada K do tungstênio, que é cerca de 69, keV, tá? Abaixo de 70, a contribuição da radiação característica é quase nula. Belezinha? Tranquilidade, fonte Buchon aí, tá? Tranquilidade total. E aqui nós temos, né, ó, nosso gabarito correto. Vou aqui até colocar de azulzinho. Na radiação por frenamento, a energia do eletroincidente é convertida. Opa! Energia do eletroincidente é convertida em raio-x. E o espectro ele é contínuo. E os fótons originados podem ser polienergéticos. Perfeito. Tranquilidade, gabarito, item E, primeira questão. Show de bola. Olha aí a teoria que a gente tira de uma única questão, né? Vamos para a próxima, sem mais delongas. A bile é um líquido digestivo produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar. A bile passa por muitos canais denominados de ductos. O ducto responsável por receber a bile do ducto hepático comum é... Show de bola, questãozinha aqui de anatomia, tá? Para você saber se tá ligado. E aí, ó, essa parte dos ductos hepáticos é muito importante, porque eu tenho um fluxograma aqui que ele resume bem, tá?
Então a gente tem aqui o fígado, como a questão mesmo diz, né? Ó, o fígado produz, certo? E aí a gente vai ter a bile sendo produzida no fígado e saindo para os ductos hepático direito e ducto hepático, certo? Esquerdo. Depois ela vai convergir para o hepático, certo? Para o hepático comum. E aí ela vai adentrar na vesícula. Vou mudar aqui a cor da vesícula. Na vesícula, onde vai ser armazenada, como a questão falou. O ducto que liga a vesícula ao hepático comum, para que a bile seja armazenada na vesícula, é o ducto cístico, certo? É o ducto cístico. E aí, ó, a bile fica armazenada na vesícula. Quando ocorre aí o estímulo da colecistocinina, que é um hormônio conhecido como CCK, que é liberado pelo intestino delgado, certo? Mais precisamente lá no duodeno. Essa vesícula se contrai e secreta essa bile, saindo do ducto cístico e indo agora para o ducto biliar comum, né? Ele sai para o biliar comum, que é também denominado de colédoco, né? E aí alcança lá, certo? Lá no final, a ampola de Vater, certo? A ampola de Vater, onde vai desembocar aqui na segunda porção, certo? Na segunda porção do duodeno, que é a porção descendente, certo? Quem gosta de cobrar essas coisinhas aqui, ó, banca IBFC gosta. Cuidado aí, ó, banca IBFC gosta de cobrar essas questõezinhas. Inclusive, tem questões da ampola de Vater aí, certo? Que é a ampola do duodenal. E aqui a gente vai ter aqui o próprio pâncreas, tudo bem direitinho, mas para responder a nossa questão, ducto cístico, gabarito item C, certo? Ó, faz esse fluxograma aqui que tu não vai mais esquecer. Show de bola, vamos embora para a terceira questão. No sistema internacional, as unidades, deixa eu ver como é que tá aqui, tá tudo enquadrado, tá tudo bonitinho aqui, show de bola. No sistema internacional de unidades, as unidades que expressam grandezas radiológicas como dose equivalente e dose efetiva são, respectivamente, ou seja, são na ordem, tá? Item A, Rad-Silvert. Item B, Rhem e Rhem. Item C, Röntgen e Gray. Item D, Silvert e Silvert. E item E, Rad e Rhem. Então, nosso gabarito aqui, Silvert e Silvert, certo? E aí a gente tem, certo? No sistema internacional e as grandezas radiológicas, certo? Que tem suas definições, tem toda aquela parte de radioproteção. E são unidades de medidas para expressar aí doses e uma série de coisas. E essas unidades, elas têm suas representações aqui e auxiliam na mensuração da quantidade aí de doses e etc. Tá? E as doses equivalente e efetiva é o Silvert, tá bom? Então, se você for analisar a normativa 3.01 da CNEM, ele traz lá uma unidade de medida para dose equivalente e dose efetiva, como milisievert, ou seja, é como se eu tivesse aqui em termos analógicos falando do litro e do mililitro, como se 1000 milisievert equivalessem a 1 sievert, tá? E aí nós temos aí essas duas grandezas definindo aqui dose equivalente e dose efetiva. Tá? E as demais aqui, vamos embora aqui, ó. Exposição. A exposição, certo? Ela tem aí como unidade de medida antiga, vou botar aqui antiga, e a do SI, que é o sistema internacional atual, certo? A antiga vai ser o Röntgen, certo? Röntgen, o íconezinho aqui, letra R. E no sistema internacional a gente vai ter aqui o Colombo, né? Colombo.
por quilograma. Tranquilidade é um Czinho aqui por kg. O que mais a gente tem aqui? A gente vai ter a dose absorvida. Que vai ter as unidades de medida aqui, ó. Unidade de medida. A antiga. A gente vai ter o RAD. Certo? E do sistema internacional aí a gente vai ter o Gray. Certo? O íconezinho aqui, né, ó. GY. Gray. A gente vai ter também... que mais? Dose equivalente efetiva, que é o gabarito da questão, é o Silvert. E a antiga, vamos botar aqui, né, ó, a antiga, certo? É o REM. A antiga é o REM, certo? Show de bola. O que mais aqui? A gente vai ter agora também a atividade. Atividade. E aí a atividade no sistema, na antiga, né, ó. E a gente vai ter o sistema internacional. Na antiga aqui a gente vai ter o Curie, certo? CY aqui. E no sistema internacional a gente vai ter o Becquerel, certo? Becquerel. Vamos botar um Czinho aqui. Pronto. Becquerel. O íconezinho aqui, BQ. Show de bola? Então, ó, questãozinha aqui, pode cair essas outras aqui, mas a gente pega o bizu aí dessas unidades de medida, tá? Tem todo um cálculo de conversão, tudo bem bonitinho lá. Tem uma aula da gente lá na comunidade que fala da equivalência, principalmente do REM para o Silvert, certo? Trazendo o princípio da limitação de dose e as suas aplicações. Você que está lá na comunidade, dá uma olhadinha lá na playlist de proteção radiológica, aulão de véspera. Quarta questão aqui. A grandeza utilizada em proteção radiológica e definida pela incidência de radiação que, interagindo com o meio, produz pares de íons é chamada de... Aqui ele já pediu, ó, uma questãozinha cobrada também sobre grandeza, certo? Ó, pedindo o conceito da grandeza. O conceito. Certo? Ó. Ô, professor, onde é que eu estudo aí a parte de conceito e grandezas radiológicas? A gente tem lá no Buchon, mas o Tawata ele define muito bem, certo? Uma dica aí para você que está assistindo aí o vídeo. O Tawata é excelente para a gente estar vendo esses conceitos aqui. Mas vamos ver o que, que a gente tem aqui, irmão. Qual é o gabarito, então? Gabarito exposição. É o nosso gabarito aqui do item, tá? O Kerma vai ter aí, ó, é a quantidade de energia cinética, irmão? Quantidade de energia cinética, certo? De energia cinética transferidas por fótons, tá? Para elétrons livres, certo? Ou de ligação fraca. E um resumo certo? Ou unidade de massa. E um resumo da nossa... do conceito deles, né? O que mais aqui? A fluência já mensura o quê? Ó, o número de partículas. O número de partículas. Certo? Fótons e nêutrons. Fótons e nêutrons. Que atravessa determinada área. Que atravessa determinada área. Exposição é o conceito do gabarito e dose absorvida, ó, é a quantidade
de energia, aí a gente pode ver, ó, ou transferida, às vezes eu gosto, eu vejo questões colocando cedida à matéria, certo? Ou vou botar aqui um tracinho significando quantidade de energia transferida ou cedida à matéria, certo? Em uma massa de tecido. Em uma massa de tecido. Show, tá aqui o resumo dos conceitos das grandezas que a gente tinha aqui, tá? Quinta questão. O exame radiológico convencional em que o contraste é administrado. Em que o contraste é administrado por via uretral para avaliação do sistema urinário é chamado de... Vamos aqui, subir aqui um pouquinho. Então, é avaliado. Vamos aqui ler as principais informações, né? Pera aí. O exame de radiologia convencional em que o contraste ele é administrado por via uretral, ou seja, pela uretra, de forma vesical, e serve para avaliar o sistema urinário, certo? É chamado de estudo urodinâmico, uretrocistografia retrógrada, urografia excretora, pielografia e cavernografia. Nosso gabarito, item B de bola, urografia excretora. Uretrocistografia retrógrada. O item B é o nosso gabarito. Uretrocistografia retrógrada. Tá bom? Então vamos aqui ver os demais itens. Deixa eu ver aqui, porque eu mudei a tela aqui, tá tudo enquadradinho aqui. Então o que é o estudo urodinâmico, né? O estudo urodinâmico, por mais que ele utilize aí, certo? É uma via vesical, certo? Uretral, tá? Ele é uma avaliação funcional, certo? É uma avaliação funcional, certo? Da bexiga, por via uretral também, né? A gente tem a via uretral, do funcionamento da bexiga e da uretra, tá? E aí ele vai ser aí, ele vai avaliar a fase funcional. Se ele vai avaliar funcionalmente, ele vai avaliar desde o que, ó, o enchimento, certo? O enchimento, capacidade de armazenamento e vai avaliar também o esvaziamento, tá? Mas não é o nosso alvo aqui. A uretrocistografia retrógrada vai ter, né, vai ser esse exame convencional, tá? Urografia excretora, o que que nós temos aqui? A urografia excretora, tá? Ela vai ser administrada aqui, ó. Ela é administrada por via endovenosa, certo? Endovenosa. E ela vai avaliar a função dos rins. É um exame funcional, avalia função renal, certo? Função dos rins. Pielografia, a gente tem uma avaliação aí, ó, especificamente avalia, certo? Ó, especificamente a pelve renal, certo? E os ureteres. E a cavernografia é um estudo radiográfico dos seios cavernosos, certo? Do pênis, tá? É um exame utilizado aí com o contraste dos seios cavernosos. Então, gabarito item B, show de bola. Sexta questão. De acordo com o Botranger, sobre as reações adversas causadas por meio de contraste. O grau de reação adversa relacionada à reação vasovagal ou à síndrome vasovagal é... E aí? Gabarito item A, certo? Item A, lá na classificação dos efeitos, certo?
dos efeitos da radiação da reação adversa dos meios de contraste, a gente vai observar que ele sempre traz, por exemplo, a moderada, ele fala que está relacionada com choque anafilático, certo? A leve está mais relacionada com a própria. A leve, ele até define assim, é uma reação não alérgica, certo? Que geralmente não requer uma intervenção farmacológica, assistência médica. Está relacionado mais com a questão da ansiedade ou medo, certo? Esse tipo de reação pode ser baseado na ansiedade ou medo, assim o Botranger descreve, certo? É mais na ansiedade aí, certo? Ó, ansiedade ou medo, certo? Do exame propriamente dito, tranquilo? Então a gente tem aí e a síndrome vasovagal, certo? Aqui reação grave, certo? A síndrome vasovagal, certo? É uma condição com risco à vida, tá? Que o meio de contraste ele vai estimular o nervo vago, certo? E isso pode alterar aí a frequência cardíaca, ela fazendo com que ela caia, porque o estímulo parasimpático. Eu explico isso aí lá na nossa aula de efeitos adversos lá na comunidade. Eu explico isso fisiologicamente, tá? Então, a frequência cardíaca ela pode cair, então isso pode gerar hipotensão, com pressão sistólica aí abaixo de 80, bradicardia, com batimentos abaixo de 50, edema de laringe, arritmias cardíacas, possíveis convulsões, perda de consciência, parada cardíaca ou respiratória. Então, a síndrome vasovagal está relacionada com as reações graves. Show de bola? Gabarito item C. Perdão, gabarito item A. A. Sexta questão A. Show de bola, bom demais. Deixa eu ver aqui quantos minutos a gente já tá. Já estamos aí com 27 minutos, meia horinha. Já estamos na sétima questão. Show de bola. Vamos embora aqui então para a sétima. A fixação é uma das etapas do processamento radiológico. A solução fixadora é uma mistura de várias soluções químicas composta por água destilada, hipossulfito de sódio, sulfito de sódio, ácido acético e o alúmen de potássio. A função do hipossulfito de sódio presente é, olha aqui essa questão, que não cobrou o nome do agente, cobrou a função, mudou aqui do fixador. Então vamos, nosso gabarito aqui vai ser o item A. Gabarito item A. O hipossulfito de sódio é o agente que elimina os cristais não sensibilizados, promovendo aí o aparecimento de áreas radiopacas e fixação da imagem. Certo? Vamos ler aqui o B. Agente antioxidante preservador. Falou do agente preservador, falou aí do sulfito de sódio. Certo? Falou do sulfito de sódio. E ele não ajuda na decomposição do fixador eliminando resíduos, tá? Mas eu quero que você pegue assim, ó, agente antioxidante ou preservador é o sulfito de sódio, que inclusive cai muito em prova. Ele está presente, então ele está presente, certo? Presente no revelador também. Muitas questões perguntam qual o componente químico que está presente, tanto no revelador como no fixador. Sulfito de sódio, porque ele é o agente preservador. Show de bola? Item C, ó. Qual é o do item C? O agente que impede o amolecimento da gelatina na lavagem ou secagem do ar quente. Esse aí, certo? Ó, vai ser o alúmen de potássio. Vai ser o alúmen de potássio, certo? O alúmen de potássio. O D, certo? É agente que neutraliza a ação alcalina do revelador necessário para a ação correta dos fixadores. O ácido acético.
E o redutor químico não pertence ao fixador, pois os redutores químicos são agentes pertencentes aí, ó, ao revelador. Ao revelador. E aí os principais agentes redutores do revelador, a gente tem até um bizu, né, ó? É o ol, ona, ona, que é o metol, hidroquinona, certo? Hidroquinona e a fenidona, certo? Fenidona. Eu gosto de dar o bizu, certo? Ó, os principais agentes, componentes do revelador são os redutores químicos, o agente redutor, sensibiliza os cristais ionizados, e aí o bizu é OONA, metal, hidroquinona e fenidona. Show de bola, questão número 7. Vamos embora para a questão de número 8. Questão número 8 fala aqui, ó, questãozinha de 2025, tá? 2025, que traz o seguinte enunciado, ó. A incidência radiográfica do croquete é indicada para avaliação de impacto femoroacetabular por permitir a avaliação da transição da cabeça para o colo femoral e medição de ângulo alfa. Nessa incidência, o posicionamento adequado é realizado. Item A, decúbito dorsal com quadril fletido em 90 graus e com abdução de 45, em ortostase, posicionado em oblíqua posterior de 65 graus e pés paralelos. Item C, ortostase, quadril fletido em 45 graus com abdução de 30. E item D, decúbito dorsal, membro inferior em extensão e elevado em 25 graus utilizando suporte. Gabarito aqui para a incidência de do croquete, certo? Ó. Decúbito dorsal, quadril fletido em 90 graus e abdução de 45. Questão 8, gabarito item A. Show de bola? Show de bola. Vamos andando aqui então para a nona questão, que diz o seguinte: o exame radiográfico utilizado na prática clínica, os exames radiográficos utilizados na prática clínica são a realidade em radiodiagnóstico. A incidência que projeta o dorso da célula turca dentro do forame magnum é PA, B, frontonucal, C, caudal, D, Walters e E, perfil. E olha aí, hein? Eita, professor, frontonucal, da onde o senhor tirou isso? O frontonucal, certo? A gente vê isso lá no Biasoli. É também denominado aí, é o mesmo Tawny. Ai, professor, só vejo os nomes estranhos, né? É o mesmo Worms, certo? É o mesmo aí Reverchon, tá? É o mesmo Reverchon e é o mesmo aí Old School, né? Old School, né? Não sei a pronúncia muito bem, tá? E aí a gente sabe aí que o frontonucal então é o método que projeta o dorso da célula dentro do forame magno. Show de bola, tranquilidade total. Gabarito aqui então, qual é o nosso gabarito aqui? Item B, questão de número 10. O filme radiográfico é formado por uma base e a emulsão. Ele está falando da composição do filme radiográfico. Base e emulsão. Com relação aos componentes da base e da emulsão, o filme radiográfico convencional assinale a alternativa correta. Item A, ele está pedindo a composição. Os componentes da base e da emulsão são quem? Celulose e cloreto de prata, gelatina e fósforo, poliéster e brometo de prata, fósforo e iodo. Item E, papelão e brometo de prata. Item C, poliéster e brometo de prata, certo? Ó, poliéster, a base, certo? E brometo de prata, a emulsão. Inclusive, a emulsão, se cair na sua prova também, perguntando o que é emulsão, é a parte ativa do filme, certo? Os filmes podem ser monoemulsionados, certo? Ou eles podem ser biemulsionados, certo? Mono, ele
São os filmes mamográficos convencionais e biemocionado convencional. Show de bola? Questão de número 10, tranquilidade total. A questão de número 11, né, gente? Eu dei de bandeja, né? Olha aqui. Questão eu dei de bandeja. Mas vamos ler ela aqui. O enema opaco é um exame contrastado do trato gastrointestinal baixo. Quanto às estruturas estudadas, aí ele começa, ó, quanto às estruturas estudadas, a via de administração e contraste mais comumente utilizado nesse exame, assinale a alternativa correta. E aí o enema opaco é um estudo do intestino grosso. A via de administração é retal e o meio de contraste utilizado é o sulfato de bário. Show de bola. Questão aqui então de número 12. Diz o seguinte: na avaliação da imagem radiográfica e controle da qualidade da imagem, analise os fatores de qualidade da imagem listados abaixo, que são utilizados para avaliar tanto a qualidade da imagem no sistema digital, como a qualidade da imagem em imagens radiográficas, baseadas em filmes, e assinale a alternativa correta. Essa questãozinha aí caiu na Fagifó, né? Pegou muita gente de surpresa. Certo? E o que que essa questão pediu? Essa questão ela pediu, deixa eu ver aqui se está tudo bonitinho. Essa questão pediu, basicamente, quais eram os fatores de qualidade da imagem que existentes tanto na parte convencional como na parte, certo? Na parte digital. E aí o que tem em comum entre o digital e o convencional como critério de avaliação da imagem, certo? É a resolução espacial e a distorção. Isso mesmo, resolução espacial e a distorção. Tá. E aí a gente tem aqui, ó, quais são os critérios da imagem convencional, os critérios de qualidade. A gente tem aqui, ó. Vamos lá. Densidade, contraste, certo? Densidade, contraste, resolução espacial, certo? Distorção. Show. No digital, resolução espacial, nitidez, né? Também. No digital, a gente vai ter aqui o brilho, certo? A gente vai ter aqui a resolução de contraste. Resolução de contraste. A gente vai ter agora, ó, a resolução espacial, certo? A gente vai ter aqui a distorção. E a gente vai ter aqui o indicador de exposição. E nós teremos aí o ruído, certo? Ó. Então aí os critérios logo a gente tem aqui em comum distorção entre ambos, né? Ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Entre ambos aqui a gente vai ter a resolução espacial e a distorção. Tanto no digital como aqui no convencional. Questãozinha boa essa aí. IBFC, né? IBFC é complicado. Então a gente tem aqui questão de número 13 que fala o seguinte. A articulação de Chopin, é uma articulação presente no tornozelo, joelho, pé, ombro. E aí, no pé, né? E aí quando a gente vai estudar o pé, a gente vai ver o antepé, o médio pé, certo? O médio pé e o retropé. E aí quem são os constituintes aí do antepé? Nós teremos aí as falanges e os metatarsos, certo? Metatarsos. E o médio pé vai ser formado aí pelos cuneiformes, pelo cuboide e pelo navicular. E o retropé é formado aí
pelo talos e pelo calcâneo. Acontece que a articulação aí do antepé com o médio pé, nós chamamos de articulação de Linz-Frank, certo? Certo? Linz-Frank. E a articulação do médio pé com o retropé, nós chamamos aí a nossa querida articulação aí de Chopin. Tranquilidade, antepé, médio pé, Linz-Frank, médio pé e retropé, Chopin. Tranquilidade, por isso que pé aí o nosso gabarito. Show de bola, tranquilidade total. Vamos embora aqui então, continuando, né? Questão de número 14, nós já estamos aqui, ó. Olha aqui o time. Olha aqui o time. Já 40 minutinhos, faltam aí apenas 6 questões, vai dar tudo certo. Então vamos aqui, questão de número 14. A articulação esferoide permite movimentos mais amplos, né? Permite os mais amplos movimentos. Assinale a alternativa correta para o exemplo dessas articulações. Nosso gabarito aqui, para a articulação esferoide, ou também chamada bola em soquete, é quadril e ombro, certo? Quadril e ombro. Por isso aqui é quando a gente classifica as articulações sinoviais. Joelho e ATM é bicondilar, certo? Bicondilar. Tornozelo e polegar é selar. Dedos e cotovelos é gínglimo ou dobradiça. Opa, dobradiça. Sínfise púbica intervertebral, certo? São articulações cartilaginosas. Tá? Quem viu o vídeo lá, o videozinho bonitinho lá que eu fiz, tem aqui no canal o vídeo só sobre articulação. E ela é do tipo sínfise, certo? Sínfise. Anfiartrose. Show de bola, então, gabarito, item A, tranquilidade total. Vamos embora para a 15ª. Questão, então, sobre a resolução RDC 611, que diz o seguinte: o sistema de controle de duração de exposição aos raios-x deve ser do tipo eletrônico e não deve permitir exposição com duração superior ao valor em segundos, exceto em fluoroscopia, radiologia intervencionista, tomografia computadorizada e radiologia odontológica extraoral. E aí ele quer saber o valor que não se pode ser superior aí. E aí, ó, nosso gabarito 5 segundos, 5 segundos, artigo 83 da RDC 611 fala justamente o que está aí, bonitinho da Silva, tá? Então, deixa eu olhar aqui, peraí. Então, gabarito item C, questão de número 16. A mamografia é um exame de imagem utilizado na detecção precoce e o diagnóstico de doenças da mama, especialmente o câncer de mama. A incidência utilizada para visualização da cauda de Spencer é... E aí eu formulei uma questão parecida com o que caiu, inclusive, na PB Saúde, quem fez aí Banco e Decan. E aí, ó, gabarito item é Cleópatra, tá? É a mesma crânio caudal exagerada, certo? Crânio caudal exagerada. Tranquilidade. Ela tem a finalidade de ver aí os quadrantes laterais da mamas até a cauda de Spencer. Tá? A clivagem aí, ó, ela visualiza os quadrantes mediais, certo? Visualiza aí, tem o objetivo de visualizar o sulco certo? Ó, intermamário. Eklund não vai ser especificamente uma incidência, vai ser uma manobra, certo? É uma manobra utilizada aí para pacientes com implantes mamários, certo? Pacientes com implantes mamários. E a incidência caudocranial, certo? É utilizada para mamas pequenas, certo? Mamas pequenas.
E aí, estudando o material do INCA, um material muito bom, que inclusive foi utilizado aí, lá no INCA ele fala as indicações da cauda cranial, né? Além de mamas pequenas, né? Fala aí mamas masculinas, certo? Pacientes com marca-passos, tá? Gestantes que precisem fazer aí, né? Caso precisem, tá? Ou pacientes com cifose exagerada, tá? Cifose acentuada. Indicações aí, tá aí uma coisa aí, aprendendo, vivendo e aprendendo, né? Ó, show de bola. Questão de número 17, então, incidência Cleópatra ou crânio caudal exagerada, tá? É, a incidência para a realização do método de Hobler, qual é a posição correta e a angulação da parte anatômica, certo? E aí, paciente ajoelhado, com flexão de 60, certo? Ó, a 70 graus. Show de bola. Lá no Botranger ele vai trazer também aqui, ó, a Camp Coventry, certo? E aí na Camp Coventry aí também visualiza a fossa intercondilar, né, a iminência, e tudo bem bonitinho. O paciente já está em decúbito ventral, diferentemente aqui da Hoblan, certo? Que o paciente está ajoelhado com flexão de 60 a 70. Aqui decúbito ventral, certo? E a flexão de 40 a 50, flexão de 40 graus a 50, certo? E o raio central aqui também, 40 a 50 graus caudal, tá? Então tá aí panorama de Camp Coventry aí e Hobler, mas o nosso gabarito pedia o paciente ajoelhado, tá bom? E flexão de 60 a 70. Questão de número 18 fala do arco transverso do pé. O arco transverso do pé é formado aí por quais ossos? E aí nosso gabarito era, certo? Ó, cu... Opa, pera aí. Cuneiformes. Gabarito então, ó. Ficou bagunçado aqui, né? Cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio, cuneiforme medial e o cuboide. Pronto, gabarito aqui tem D, né? D de Deus, tá? Os arcos é aquela parte do pé, aquela parte cava do pé, né? E aí nós vamos ter um arco do pé que sai de medial para lateral, e a gente vai ter os arcos longitudinais, certo? Medial e lateral. E aí o arco transverso do pé, ele pega justamente, né, ó, os três cuneiformes, tá? E o cuboide aqui. Então, é ele que forma o arco. E aí um bizu, né, a incidência que analisa os arcos é a incidência aí, né, ó, AP e perfil com carga, certo? Vai avaliar os arcos transversos do pé. Cuneiforme lateral, intermédio, medial, então gabarito item D e cuboide. Questão número 19, sobre o sistema esquelético e suas patologias em crianças, a doença de Bancazinha Fundatec, Prefeitura de Limeira, a doença de Schauerman, né, está relacionado com qual estrutura anatômica pediátrica? E aí, ó, coluna, cifose, tá? Lá no capítulo de radiologia pediátrica, a gente vai ver que ele traz uma série de patologias específicas da pediatria, do sistema esquelético, com diversos epônimos. Isso aqui cai aí bastante, tá? Ó, tem aqui a necrose, certo? A necrose do navicular, que a gente vai chamar aí de incidência de Kohler. Incidência não, a patologia de Kohler é o epônimo, certo? No quadril a gente vai ter a própria displasia coxofemoral. Na tíbia a gente vai ter um nomezinho aqui que eu vou escrever aqui, tá? Ó. Esse epônimozinho aqui, ó. Anota eles porque eles podem cair em prova, tá? Ó. Esse nome aqui mesmo é um epônimo meio, né, estranho. E a gente tem uma que acomete a cabeça do fêmur. Cabeça do fêmur. E é essa aqui, ó. Aqui, Calvi.
certo? Show de bola, tranquilidade, então tá aí. Tranquilidade total. E aí, questão de número 20, para a gente concluir aqui bonitinho. Nós já estamos aqui, então, ó, 50 minutos, show de bola. Quais são as estruturas radiograficamente importantes localizadas no mediastino, né? Ó? E aí nós temos o timo, coração, grandes vasos, traqueia e esôfago. Show de bola. O que é o mediastino? O mediastino, ó, é aquele espaço existente medial existente no pulmão, entre os pulmões, tá? Entre os pulmões. O mediastino está aqui e dentro dele vai conter aí, certo? Timo, coração, grandes vasos, como a aorta, traqueia e esôfago. E a gente vai ficando por aqui. Concluímos aqui 50 minutos. Deixa o like aí, fortalece. Foi 50 minutos aqui on fire. Tudo, ó, nesse exato momentinho aqui, ó, sextou, né? Nesse exato momento aqui. Então deixa o like, deixa o comentário e dá o feedback aí. E comenta aí, não esquece de comentar quantos vocês acertaram. Um abraço, fiquem com Deus e vamos embora pra cima.